Olá! No vídeo a seguir, trataremos dos ensaios realizados no Laboratório de Engenharia Civil da Faculdade Maurício de Nassau. O primeiro ensaio do qual falaremos é o ensaio de umidade de solos, que se trata da NBR 6457. Este ensaio mostra o método para a determinação do teor de umidade dos solos em laboratórios. Os materiais utilizados para a realização do ensaio foram balança com resolução de 0,01 gramas, estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus Celsius e entre 105 e 110 graus Celsius. Recipientes adequados de material não corrosível, como cápsulas metálicas com tampa. Com os materiais em mãos, primeiro pesamos as cápsulas vazias e anotamos os dados. Em seguida, pegamos uma quantidade de grãos maiores contidos na amostra, colocamos na cápsula metálica e pesamos o conjunto anotando o M1 que será usado no cálculo. Em seguida, colocamos na estufa a uma temperatura de 110 graus Celsius, onde permaneceu por 24 horas. Passadas as 24 horas, repesamos o conjunto, obtendo o M2, que também será usado no cálculo. Após a coleta de todos os dados, fizemos o seguinte cálculo. H é igual a M1 menos M2 sobre M2 menos M3, tudo isso multiplicado por 100, onde H é o teor de umidade em porcentagem, M1 é a massa do solo úmido mais a massa do recipiente em gramas, M2 é a massa do solo seco mais a massa do recipiente também em gramas, e M3 é a massa do recipiente vazia, ou seja, a cápsula metálica. Após os cálculos, obtivemos os seguintes resultados. Na cápsula 1, obtivemos 6,35%. Na cápsula 2, obtivemos 5,83%. Na cápsula 3, obtivemos 5,22%. Do mesmo modo, fizemos com o agregado graúdo, obtendo os seguintes valores. Na cápsula 1 do agregado graúdo, obtivemos 0,6%. Na cápsula 4, obtivemos 0,8%. E na cápsula 6, obtivemos 0,1%. No próximo ensaio, trataremos da determinação da umidade pelo método expedido do álcool. A umidade se determina pela adição de álcool à amostra e sua posterior queima. Primeiro, pesamos o recipiente e, em seguida, taramos e adicionamos uma pequena quantidade de agregado miúdo ao recipiente. Obtendo assim um valor de 50,11 gramas. A seguir, adicionamos 15 mg de álcool ao recipiente. E, assim, respectivamente, aos demais recipientes. Logo após, adicionamos o fogo aos 3 recipientes e esperamos a queima da amostra. Enquanto isso, anotamos os dados dos recipientes e depois repetimos o mesmo processo mais 2 vezes. Em seguida, repesamos cada recipiente para obter o valor de cada amostra, após a queima.
Após obter os dados, vamos para os cálculos, onde vamos achar a umidade dos agregados miúdos, calculando a umidade com solo seco ou solo úmido menos o solo seco sobre o solo úmido vezes 100%. Na cápsula 2, a umidade foi calculada do mesmo modo. O solo úmido menos solo seco sobre solo úmido, vezes 100%, deu 5,09%. E na cápsula 3, solo úmido menos solo seco sobre solo úmido, vezes 100%, 6,71%. O ensaio a seguir trata da NBR 9776/87, que fala da determinação da massa específica de agregado miúdo por meio do frasco Chapman. Adicionamos 200 mg de água ao frasco. E em seguida, adicionamos o agregado miúdo. Obtendo o valor total de 391 mg. Em seguida, usamos os dados recolhidos para realizarmos os cálculos necessários. Com isso, obtivemos o valor de 2,618 gramas por centímetros cúbicos. O ensaio a seguir trata-se da NBR NM45, que se realiza para obter a massa unitária. Realizamos os mesmos métodos tanto para o agregado miúdo, como posteriormente para o agregado graúdo.
A massa unitária se dá entre a massa do agregado lançado no recipiente, de acordo com o estabelecido na norma, e o volume deste recipiente. Para realizar esse ensaio, usamos os seguintes materiais: uma balança com resolução de 50 gramas, uma haste reta de aço com 16 mm de diâmetro e 600 mm de comprimento, um padiolo e uma pá. Adicionamos o agregado miúdo ao padiolo através de uma peneiração feita a 50 mm de distância do padiolo. Lembrando que é necessário encher o padiolo até que a amostra ultrapasse o seu limite. Em seguida, utilizamos a haste para igualar a amostra ao nível do padiolo. Com tudo pronto, levamos o material para ser pesado junto com o padiolo e obtemos o resultado de 38,24 kg. Em seguida, pesamos o padiolo vazio para usarmos esse dado no cálculo a seguir. Depois, repetimos o mesmo processo com o agregado graúdo. Enchemos o padiolo com o agregado Em seguida, usamos a haste para nivelar a amostra ao nível do padiolo e em seguida pesamos, obtendo o valor de 35,82 kg. Com todos os dados, seguimos para os cálculos. Usando a fórmula massa sobre volume, temos que massa final menos massa inicial sobre o volume do recipiente. Substituímos pelos valores recolhidos no ensaio e obtivemos os seguintes valores.